Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Era uma daquelas madrugadas geladas, depois de um encontro com meu amigo Júlio, que mora numa casa isolada perto de Brotas, interior de São Paulo. Fazia quase uma hora desde que eu saíra de lá, e o cansaço me pesava como chumbo nas costas. Minha cama parecia mais convidativa a cada quilômetro percorrido, mas não havia chance de faltar ao trabalho no dia seguinte. A estrada era uma linha reta infinita cortando fazendas intermináveis, e o único som vinha do rádio tocando baixinho para me manter acordado. Por volta das 2 da manhã, minhas lanternas capturaram algo inesperado bem no meio da pista, algo que parecia fora de lugar, como uma peça de teatro colocada ali propositalmente. Reduzi a velocidade, freando mais bruscamente do que pretendia. Era uma mala, fechada e intacta, posicionada verticalmente no asfalto. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender como aquilo tinha ido parar ali. Parecia tão absurdo quanto encontrar um peixe no deserto. Optei por desviar pela faixa contrária, sem disposição para encostar e investigar. Deve ter caído de algum caminhão, murmurei, convencendo a mim mesmo enquanto seguia em frente. Mas a estranheza daquela cena ficou grudada na minha mente, como um eco insistente. Não demorou muito para algo novo surgir à luz dos faróis. Desta vez, era um caminhão velho, estacionado no meio da pista, sem nenhuma luz acesa. Meu coração saltou uma batida. Se não fossem os faróis altos, poderia ter sido um desastre. Encostei atrás dele e buzinei algumas vezes. Nada. Nenhum movimento dentro da cabine, nem qualquer sinal de vida. Esperei 30 segundos, observando a escuridão densa através das janelas traseiras, antes de decidir contorná-lo lentamente. Ao passar pelo lado, notei marcas de amassados e arranhões profundos na lataria. Seriam sinais de um incidente recente ou apenas cicatrizes de anos de uso? Mais preocupante ainda foi perceber que o veículo estava completamente vazio, como se tivesse sido abandonado às pressas. Olhei ao redor, mas só havia campos silenciosos em todas as direções. Por que alguém deixaria seu caminhão ali, no meio do nada? Segui adiante, tentando afastar o mau presságio que crescia dentro de mim. Talvez 5 minutos tenham se passado quando precisei frear novamente. Dessa vez, havia um homem no meio da pista, acenando para que eu parasse. Ele parecia estar na casa dos 40, com cabelos bagunçados e mãos cheias de cortes e arranhões. Vestia roupas desgastadas, e sua aparência refletia cansaço extremo. Quando parei, ele sorriu aliviado e veio até minha janela. "Você viu um caminhão na estrada?" perguntou, apontando para trás. Respondi afirmativamente. Mas antes de oferecer ajuda, fiz a pergunta óbvia: por que ele está parado ali? E o que você está fazendo aqui sozinho? Ele hesitou, tropeçando nas palavras, até dizer que havia ficado sem combustível e estava tentando alcançar o posto mais próximo. Mas isso não fazia sentido. Por que ele pediria para voltar ao caminhão em vez de continuar até o posto? Enquanto ele falava, meus olhos vagaram involuntariamente para além dele. Entre as plantações à beira da estrada, algo chamou minha atenção: o reflexo tênue de uma lanterna traseira enterrada entre as folhas. Parecia ser de um carro pequeno, quase escondido. Um calafrio subiu pela minha espinha. Aquilo não era coincidência. Algo estava terrivelmente errado. Sem pensar 2 vezes, levantei o vidro da janela. O sorriso do homem se transformou em uma expressão furiosa. Ele começou a gritar e bater no vidro enquanto eu acelerava, deixando-o para trás. Peguei meu celular assim que pude e liguei para a polícia. Quando eles chegaram ao local, o caminhão havia desaparecido, mas o carro nas plantações ainda estava lá. E o cenário era ainda pior do que imaginei. Dentro do veículo, encontraram outra pessoa, alguém que não resistiu ao que quer que tenha acontecido.
Tudo indicava que ela havia dado carona ao homem que encontrei, e aquele gesto de bondade foi seu último ato. Presume-se que a mala e o caminhão foram armadilhas cuidadosamente planejadas para fazer vítimas pararem e oferecerem ajuda. Não há certeza, mas parece claro que o homem inventou a história do combustível para enganar motoristas incautos. Foi um ato de violência gratuito, executado por alguém que não precisava de razões para causar caos. Ainda hoje, penso em quão perto estive de permitir que ele entrasse no meu carro, talvez compartilhando o mesmo destino daquele desconhecido. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Nevasse não muito forte, mas o suficiente para exigir atenção redobrada ao volante. A temperatura era congelante, sem dúvida abaixo de zero. Saí do escritório tarde naquela noite. Deviam ser umas 2 da manhã. As ruas estavam desertas e silenciosas, como se a cidade inteira tivesse desaparecido. Enquanto dirigia, minha mente vagava para o quanto precisava dormir assim que chegasse em casa. Parei em um sinal vermelho. Não havia nenhum outro carro à vista, então fiquei ali, absorto nos meus pensamentos, quando, de repente, ouvi uma batida contra a janela do meu caminhão. Meu coração disparou e girei os olhos rapidamente para o lado. Era uma mulher. Eu não fazia ideia de onde ela tinha surgido, mas lá estava ela, batendo no vidro e olhando diretamente para mim. Abaixei o vidro devagar. Ela parecia jovem, talvez com seus 20 e poucos anos, e seu rosto estava pálido e gelado. Pediu desculpas e explicou que não queria incomodar ninguém, mas que seu carro havia falhado cerca de 1 quilômetro atrás. Tentou caminhar até em casa, mas o frio implacável a forçou a pedir ajuda. Perguntou se eu poderia levá-la até sua casa, dizendo que ficava apenas a mais 1 quilômetro dali. Senti pena dela. Talvez tenha sido a maneira sincera como contou sua história, ou simplesmente porque parecia inofensiva, mas acabei acreditando nela. Além disso, o frio era cortante, e ela realmente parecia estar sofrendo. Deixei-a entrar e voltei a dirigir enquanto ela me agradecia repetidamente. Alguns minutos depois, ela pediu que eu entrasse em um bairro. Passo por ali todos os dias a caminho do trabalho, mas nunca tinha prestado muita atenção naquele lugar. Ao adentrarmos as ruas estreitas, logo percebi que aquilo não era um bairro tranquilo. As casas eram pequenas, velhas e mal cuidadas, quase como trailers enfileirados. Pouco depois de entrar, meu caminhão começou a dar sinais de dificuldade. A rua ainda não tinha sido limpa pela prefeitura, e a neve acumulada tornava tudo mais traiçoeiro. Quanto mais avançávamos, mais preocupado eu ficava. Reduzi a velocidade e perguntei se aquele ponto já servia para ela descer. Olhei para ela e notei algo estranho. Sua expressão estava fechada, até perceber que eu a observava. Então sorriu e, educadamente, pediu que eu fosse só mais um pouco. Hesitei antes de responder. Ela insistiu, agora com menos gentileza. Expliquei que não queria arriscar ficar preso naquela situação, mas ela continuou tentando me pressionar. Finalmente, disse que não iria mais adiante e pedi que ela saísse. Seu rosto se transformou em uma máscara de raiva, mas ela abriu a porta e desceu. Aquilo me pareceu muito estranho. Eu tinha ido além para ajudá-la, e sua reação foi completamente desproporcional. Comecei a fazer uma manobra de 3 pontos para voltar. Quando meus faróis iluminaram um lado das casas, vi algo que me deixou gelado. Havia pessoas paradas mais ao fundo, próximas às árvores, exatamente na direção que a mulher queria que eu fosse. Estavam distantes, mas visíveis o suficiente para me dar calafrios. Saí dali o mais rápido possível. Não faço ideia do tipo de perigo em que eu poderia ter me metido. Se tivesse ficado preso ou seguido adiante, quem sabe o que eles teriam feito. Aquela noite foi uma lição sobre como a escuridão pode esconder mais do que sombras. Tenho 32 anos e trabalho para uma empresa de transporte rodoviário. Aquela noite aconteceu durante as festas de fim de ano.
As estradas não estavam tão ruins, mas dirigir no inverno sempre exigia um pouco mais de energia. Era uma noite normal. Saí da cidade por volta das 6 da tarde para entregar uma carga em outro estado. Por volta das 11, fiz minha primeira parada. Estacionei em um pequeno posto de caminhoneiros à beira da estrada só para usar o banheiro, pegar um café e talvez descansar os olhos por alguns minutos. Entrei no prédio, voltei com meu copo de café e me sentei no banco do motorista. Fiquei ali, tomando pequenos goles e olhando ao redor. Havia poucos caminhões no estacionamento. Parecia uma noite tranquila. Enquanto eu estava ali, notei alguém no fundo do prédio. As luzes estavam fracas naquela área, mas havia um homem encostado na parede, olhando diretamente na minha direção. Não consegui ver seus olhos, mas meu caminhão era o único estacionado ali. Não havia nada mais para ele observar. Tentei não dar muita importância e continuei bebendo meu café, mas toda vez que olhava de volta, ele ainda estava me encarando. Tinha certeza de que não era nada demais, mas aquilo me deixou desconfortável o suficiente para desistir de dormir. Começou a nevar levemente também. Guardei o café no suporte, liguei o caminhão e segui viagem. O café ajudou a manter meus olhos abertos. As estradas estavam completamente vazias. Uns 30 minutos depois, percebi um brilho rápido no retrovisor lateral. Parecia um reflexo vindo de algo atrás do meu trailer. Fiquei olhando pelo espelho, pensando que fosse outro carro se aproximando, mas não havia ninguém. Talvez fosse algum refletor quebrado na pista, não sabia ao certo. A neve começava a acumular, então passei a prestar mais atenção no que estava à frente, garantindo que chegaria inteiro ao destino. Cerca de 1 hora se passou, e me concentrar na estrada estava ficando cada vez mais exaustivo. Mas então, de novo, vi aquele brilho rápido no retrovisor. Desta vez, mudei os olhos rapidamente e percebi que havia um carro logo atrás do meu trailer, tão perto que quase não dava para vê-lo nos espelhos. Os faróis dele estavam apagados, então só quando se deslocava um pouco para o lado é que meus faróis refletiam nos dele, criando aquele clarão momentâneo. Já estou acostumado com pessoas coladas na minha traseira por causa da velocidade, mas aquilo era diferente. Naquelas condições climáticas, estar tão próximo sem faróis era estranho. O que eles estavam fazendo? Depois de pensar por 1 minuto ou 2, decidi me afastar deles, ou pelo menos tentar tirá-los da minha cola, por segurança de ambos. Mudei para outra faixa, mas o carro continuou me seguindo. Confuso, voltei para a pista da direita. Dessa vez, acho que entenderam que eu estava de olho neles, porque se mantiveram mais distantes. Eles começaram a reduzir a velocidade e eventualmente sumiram de vista. Não fazia ideia do que pretendiam, mas pelo menos tinham saído de trás de mim. Continuei dirigindo pela estrada silenciosa coberta de neve por mais 2 horas. Já eram 3 da manhã quando decidi parar em um ponto de descanso para dormir algumas horas. Era apenas um pequeno desvio da estrada, onde cabiam uns 2 ou 3 caminhões. Não havia prédios ou banheiros, apenas um espaço para estacionar. Estacionei, desliguei o motor, reclinei o assento e fechei os olhos. Adormeci rapidamente. Estou acostumado a dormir pouco, então cada minuto conta. O vento calmo e a neve caindo devagar ajudaram a relaxar. Planejava acordar quando o sol nascesse, cerca de 3 horas depois, mas despertei antes disso. Abri os olhos lentamente, vendo o interior escuro do caminhão e as luzes fracas da rodovia à frente. Eu ainda estava muito cansado, mas não sabia por que tinha acordado. Um segundo depois, virei o corpo para me reposicionar, mas fui surpreendido pelos olhos de alguém do lado de fora da minha janela. Ele estava me encarando com olhos arregalados e sinistros. Quase caí do banco, mas o cara nem se mexeu. Ele simplesmente desceu do degrau e tentou abrir a porta. Após algumas tentativas frustradas, ouvi seus passos correndo para longe na neve. Usei o rádio para pedir ajuda, e momentos depois um carro saiu de trás do meu caminhão.
Era o mesmo que havia me seguido antes. Dei a melhor descrição possível e, enquanto os policiais me pediam para relatar tudo o que havia acontecido naquela noite, lembrei-me do homem que me observava no posto de caminhoneiros. Talvez fosse ele o tempo todo. Mas por que estava me perseguindo? E o que pretendia fazer? Nunca descobri.